Nesse computador. Pronto. Aí eu ponho compartilhar a tela e você clica lá no pontinho e você permite que todos compartilhem. Já foi aqui já. Pode ir. Quem que vai ser meu cobaia? Se você entrar, rapidinho uma pergunta. No caso do seu folder, você costuma ser mais breve, mais sucinto, ou se dá uma maior atenção assim no histórico da companhia? No histórico da companhia, eu dou uma pincelada, só que uma coisa que eu gosto do meu folder é que eu sempre menciono... sua abordagem completa, então, Mohamed. Quebra um gelinho, faz padrão, que aí não tem zebra, que aí fica salvo completo. Tem que ver se vai dar tempo. Né? Não, tem 40 minutos. Não, 40 minutos dá. Não sei porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela que está caindo. Na verdade, até um pouquinho menos, que eu tenho que entrar lá na outra reunião faltando uns 5, 10 minutos. Então, vamos lá. Quem que vai ser meu amigão? Vai aí meu cliente. Quem Everton, vou fazer com Everton. Que aí ele vai... Pode dar os começando agora. Sem dúvida também, tá, Everton? Não está viciado, não vai tentar escapar das pegadinhas. Repete, porque travou aqui, ó. Mohamed, você travou para mim aqui. Tá me ouvindo? Eu que caí, gente? Agora eu tô te ouvindo. Galera, eu vou fechar a câmera porque eu tô na roça e... Ou travou para todo mundo, não sei. Eu tô escutando. Agora voltou, tô escutando. Tinha travado e agora voltou. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Então tá. Eu vou ficar de câmera fechada para ver se pega leve na internet aqui, beleza? Show. Eu acho que a sua apresentação está travada, porque o Everton está travado nela lá. Ah, não, foi. Foi, né? Eu acho que é porque tá pesado, eu tô com 2 coisas aqui, então é por isso que é pesado. Deixa eu fazer o folder aqui, depois eu... Vocês estão me ouvindo ou tá ruim ainda? Tô ouvindo bem. Tá dando para ouvir perfeitamente. Perfeito. Então vamos lá, gente. O Everton, vai ser eu e você, tá? Beleza. Vamos lá. Então, Everton, quando eu te liguei, eu te falei de gerenciamento de risco, porque eu tenho cliente que ele ganha 3 salários mínimos e você conhece a Casa Mineira, Everton? Não conheço. Casa Mineira é a maior imobiliária do país. Ela tinha um valor geral de venda em torno de 1,7 bilhões de reais e ela acabou de ser vendida para o quinto andar. Por que eu estou te falando isso? Eu tenho cliente que ganha 3 salários mínimos e a diretora, né, filha do proprietário da Casa Mineira, ela é também minha cliente. O que essas pessoas elas têm em comum? Patrimônio. Então, quando eu falo em gerenciamento de risco, é o quê? É imaginar cenários justamente para fazer uma blindagem patrimonial. Beleza? Então, agora você vai entender um pouquinho melhor por que eu te liguei, por que eu acredito que pode fazer muito sentido para você e por que o Marcelo também, que recomendou que eu entrasse em contato com você, acredita que faz sentido. Beleza? Você já tinha ouvido falar na MetLife ou é a primeira vez? Não, primeira vez. Perfeito, Everton. Isso é muito comum, né? Apesar de existir propaganda, não é um encarte de revista, um outdoor que vai te fazer ligar para a empresa e procurar saber do que se trata. A gente trabalha por recomendação. Eu cheguei até você pelo Marcelo, eu cheguei no Marcelo pelo Júnior, eu cheguei no Júnior pelo Ian, e é uma cadeia, é uma corrente que vai se
muito provavelmente você também vai pensar em algum amigo, algum parente que faz sentido. Vocês estão me ouvindo ou eu estou travadão? Tô De vez ouvindo. em quando tá dando umas robotizadas, mas tá fluindo. Está fluindo? Então, beleza. Então, muito provavelmente, você também vai pensar em algum parente, algum amigo, alguma pessoa do seu ciclo social que pode fazer muito sentido também. Mas deixa eu te apresentar, deixa fazer sentido para você, que é o principal, e aí no final da nossa conversa eu pego umas recomendações. Beleza? Beleza. O que é a MetLife hoje, Everton? É um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. Ela está presente em mais de 50 países, com mais de 100 milhões de clientes mundiais. Hoje a gente já tem mais de 10 milhões de clientes brasileiros. Você está travado, sua voz não está saindo, não. Sua apresentação andou, mas a sua voz não está saindo. Em qual sentido? Um plano odontológico, às vezes um seguro de vida, às vezes uma assistência funerária. Então, isso aqui que a gente está tendo, né, um trabalho de consultoria exclusivo, começou nos últimos 6, 7 anos. Então, hoje você está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da MetLife, que ela está mirando foco para o mercado de pessoa física. Entender como a nossa empresa foi fundada em 1868, né, tem mais de 150 anos de mercado. Só para você ter ideia, quando o Titanic afundou, ela criou um centro assistencial às vítimas, né, e às famílias das vítimas que foram embora. Quando as Torres Gêmeas foram atingidas, ela deu suporte aos familiares e, nessa era tão recente que a gente vive, ela já deu suporte a mais de 15 mil famílias brasileiras por conta do Covid. Por que eu começo mostrando esses pontos? Todas as companhias nesse segmento, elas têm em contrato a exclusão do risco, em algumas situações determinadas. O que significa isso? É como se elas não fossem dar suportes em ataques terroristas, fenômenos naturais, pandemias e epidemias. Por quê? São fenômenos de massa. Então, se você obriga uma companhia a indenizar milhares de pessoas simultaneamente, o que pode acontecer? Ela pode quebrar. Só que pelo tamanho da MetLife e sempre colocando a vida em primeiro plano, você vai lá consultar nas condições gerais, né, como depende da SUSEP, ainda não está nas condições gerais novas, mas já tem um comunicado oficial de que ela entende o momento delicado que a gente vive e mesmo assim ela está estendendo a mão. Ok? Mas o que eu considero mais legal nessa linha do tempo? Em 2013, Everton, ela se torna a maior gestora do Fundo de Previdência do Chile. Primeiro, o que eu te mostro com isso? Não é qualquer país, não é qualquer empresa que um país confiaria essa gestão. E o que significa isso? É como se fosse o nosso INSS. O INSS do Chile quebrou, né, deu uma estafada, entra a MetLife e passa a gerir o fundo de previdência. Nisso aí, a gente vai analisar o nosso INSS. Depende de quem que você conversa, ou vai te falar que já quebrou, ou vai te falar que está quebrando. Everton, você está com quantos anos hoje? 28. Responde de novo, que eu acho que travou. 28. 28, perfeito. Eu tenho 34. A gente está na mesma leva do seguinte: tem estudos que falam que os nascidos em 1980 para cima não vão poder contar com o INSS, porque a conta não fecha. Hoje, eu, você, minha esposa, Marcelo, Júnior, todos nós estamos na base da pirâmide. Então, a gente está trabalhando e sustentando quem está lá em cima, usufruindo de benefício. Só que qual que é o problema disso? A nossa base ela está ficando cada vez menor. Se você pegar, são 3 fatores. Se você pegar o mercado de trabalho, ele está cada vez menor, porque olha, seus bisavós, era uma família numerosa, seus avós, a tendência é ser menor, seus pais, você, e as próximas gerações, a tendência é ter cada vez menos filhos, logo, menos pessoas no mercado de trabalho.
Se você pegar o trabalho informal, ele cresce cada vez mais. Então, se você desobriga uma pessoa a contribuir para o INSS, ela não vai contribuir, ela vai buscar uma previdência privada, ela vai buscar qualquer outros meios que não seja o INSS. E a expectativa de vida cada vez mais alta faz com que mais dinheiro saia e menos dinheiro entre. Então, se você for diminuindo a base da pirâmide, o que acontece? Ela tomba e aí estafa. É o que a gente acredita que vai acontecer. Qual que é a realidade do brasileiro hoje? Mais de um terço aposenta. Mohamed, Sobreviver. Travou. Você falou mais de um terço, aí eu não te ouvi. Então, vamos lá. Mais de um terço das pessoas, quando elas aposentam, elas continuam trabalhando. Não é porque elas amam trabalhar, mas é porque elas precisam do trabalho para sobreviver. É muito comum, quando eu estou conversando com as pessoas, eu pergunto, além do seu contexto familiar, tem alguém que dependa financeiramente de você? A pessoa fala, tem. Eu ajudo meu pai, eu ajudo minha mãe, eu ajudo meu tio. Por dois motivos. Um, falta de planejamento. Infelizmente, a nossa cultura, ela não é de planejar, é do jeitinho brasileiro. Ah, se der uma zebra aqui, eu vou dar um jeitinho naquilo, nisso ou aquilo. E não é muito bem por aí, né? A gente sabe que não é fácil simplesmente dar um jeito e resolver nosso problema. E o outro é oportunidade. Eu tenho cliente de 20 anos, Everton, eu tenho cliente de 67 anos. Ou seja, isso me mostra que isso aqui é importante para todo mundo. Só que, infelizmente, nem todos têm a oportunidade de ter um planejamento financeiro exclusivo, vamos dizer assim. Tá? Porque quanto mais velha a pessoa fica, mais caro é. Então, o melhor momento é agora que a gente tem saúde e que a gente tem condição para isso. Então, eu quero que você considere que hoje você está tendo a oportunidade de conversar comigo sobre o seu futuro. Beleza? Como é que é o nosso planejamento? Né? É baseado em 4 pilares. O primeiro pilar é a manutenção do custo de vida do Everton. A gente vai entender quanto que custa manter o padrão do Everton. Porque se alguma coisa impede ele de trabalhar, qual que é o tamanho do suporte que ele vai precisar de mim? Então, nisso a gente vai entender o que você tem de despesa, o que você tem de receita. Educação dos filhos. A gente ainda não se conhece, mas você tem filho? Tenho. Um bebê de 1 ano e... 2, quantos filhos você tem? Um bebê de 1 ano e 4 e um menino de 10. Perfeito. Você é casado, Everton? Não civilmente, mas tenho união estável, moro junto com a minha noiva já há bom tempo. Perfeito. Então, por que eu estou te perguntando isso? Você e sua noiva, vocês têm uma responsabilidade. Então, o que a gente vai entender? Que na ausência do Everton ou na ausência da sua noiva, a gente tem que garantir o mínimo de educação para os filhos. Essa é a nossa maior responsabilidade. Garantir que eles estudem, a gente estando aqui ou não. Então, é uma coisa que a gente vai preocupar também. Projetos e sonhos para o futuro, alinhado à formação de uma reserva voltada para a aposentadoria. Beleza? Justamente para você não depender só do INSS. Falando um pouquinho de mim, antes da gente falar de você, eu sou o Mohamed, como eu me apresentei, eu sou advogado de formação, eu atuei no civil voltado para o empresarial, depois eu fui para essa área criminal, só que eu gosto do comércio, eu gosto de lidar com gente, então eu comecei minha empreitada nos últimos 12 anos, eu tive uma loja de roupa no centro, depois eu criei uma marca de ginástica feminina, e aí meu último empreendimento foi o empório de comida árabe, graças a Deus está bem encaminhado, fez 5 anos, tem quase 5 anos e meio já, e isso me possibilitou ampliar horizontes. Né? Eu sou certificado para exercer essa profissão. Esse aqui é meu número da SUSEP. SUSEP é uma autarquia federal que ela controla a nossa atuação, justamente para dar mais segurança e mais transparência para os clientes. Portanto, eu me especializei nessa área de planejamento financeiro e gerenciamento de risco. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre a empresa, Everton? Não, negativo. Perfeito. Então, agora nós vamos falar de você, justamente para eu te conhecer melhor e entender como que o meu trabalho pode fazer sentido
na sua vida. Vamos lá. Everton está com 28, que você falou, né? Isso. Como é que chama sua noiva? Jéssica. Quantos anos que a Jéssica tem? 32. Como é que seus filhos chamam? É o Theo e o Eduardo. O Theo é o de 10? Não, o Theo é o de 1 ano e 4. E além da Jéssica, do Theo e do Eduardo, tem alguém que dependa financeiramente de você? Não. E vocês têm vontade de ter mais filhos? Eu pretendo. Ela não? Eu quero tentar uma menina. Perfeito. Então, vamos considerar um xizinho aqui. Deus abençoe que você consiga. Tá? Amém. Everton, vamos lá. O Marcelo, quando ele me recomendou você, ele comentou que você trabalha com vendas. Mas me explica um pouquinho melhor do seu trabalho. Eu trabalho na parte de regularização de imóvel, né? Então a gente pega muito assim, todos os imóveis que precisam hoje em dia de um financiamento, até mesmo a própria transferência de propriedade, ela precisa de uma série de requisitos, né? É o que a gente fala, né? A parte de regularização imobiliária, ela se assemelha muito com o despachante, é o cara facilitador, é o cara que vai em todos os órgãos para deixar aquilo o mais redondo possível para você fazer a transferência com o menor custo e no menor tempo, né? E a parte de planejamento, né, a parte de planejamento da mineração, a gente faz o estudo de viabilidade da implementação de uma nova planta em operação. Perfeito. E tem quanto tempo já está nesse mercado? Há uns 10, 12 anos. 10, 11 anos, mais ou menos. Eu conheço uns despachantes, Everton, como você falou que é similar à profissão, eu sei o tanto que eles ralam, né? Mas cada um é cada um. Então, eu quero entender de você, numa escala de 0 a 10, como é que você considera o tanto que você trabalha? 11. Repete porque travou. 11. 11, perfeito. Hoje você está com 28, você está novo ainda, né? A gente, se Deus quiser, tem uma longa carreira pela frente, e apesar da expectativa de vida estar na casa dos 80, 85 anos, eu acredito que você não quer estar trabalhando nível 11 com 90 anos de idade, né? Não, com certeza não. Travou. Travou só para mim? Não, travou travou aqui também. geral. O cara tá na internet movida a fogão a lenha. Aqui também travou. Ele tá na Alô? internet. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Aqui, eu não vou ficar no computador, não. Vou ficar no iPad mesmo. Vocês só não vão ver meu rosto, tá? Mas aí pelo Não, menos vai dar para a gente continuar, E senão vai vai ser atrasar até vocês. melhor para nós. Tá. Até onde vocês me escutaram? Até o 11. Até o Perfeito. Perfeito. Everton, vamos lá. Apesar da expectativa de vida estar na casa dos 80, 85 anos, eu acredito que você não quer estar trabalhando nível 11 lá na casa dos quase 90, né? Com certeza. Então, vamos imaginar daqui uns 30 anos, quando você estiver beirando os 60, como é que você quer que essa escala esteja? De trabalho no 3,
4. Olha lá. Perfeito. 3. Eu penso da mesma forma que você, né? Eu também quero me permitir desacelerar. Igual meu pai. Meu pai, ele tem 82 anos, ele continua descendo para a loja dele. Mas ele precisa? Necessidade? Não. Ele vai mais por o quê? Satisfação mental. Que ele fala que se ele ficar em casa, ele vai ficar doido, ele vai adoecer, etc e tal. E eu acredito mesmo. Então é isso que eu quero. Eu quero também me dar essa oportunidade. E você concorda comigo que para a gente, né, nos permitirmos desacelerar, a gente tem que alcançar uma estabilidade financeira? Concordo plenamente. Perfeito. Hoje, o que o Everton mais faz em busca dessa estabilidade financeira? Ele trabalha muito. Ou seja, tá claro para você que, tirando a Jéssica, o Theo e o Eduardo, né, tirando o lado afetivo das pessoas, tá claro para você que o trabalho é o mais importante na sua vida? Que te faz sonhar, que te faz conquistar as coisas? Sim, com certeza. Perfeito. Então, quando eu falei lá no inicinho, gerenciamento de risco, é imaginar cenários que vão proteger o quê? O seu trabalho, que é o mais importante de sua vida, que é o que te permite buscar as coisas. Ok? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ligar a câmera para você, que eu não gosto de conversar sem câmera ligada, não. Vocês estão me enxergando aí? Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá, Everton. Se a gente colocar um gráfico, né, levando em consideração o seu custo de vida versus o tempo, qual que é a tendência do seu custo de vida daqui para frente? Ele vai subir, ele dá uma estabilizada, depois ele cai, estabiliza de novo. Por que eu te afirmo que ele vai subir? Primeiro que você tem o Theo e o Eduardo. Eu estou com um neném de 2 meses e meio, mas eu já sei que filho requer uma assistência financeira, né? Só que, seguindo essa tendência natural da vida, uma hora eles vão sair de casa também da mesma forma que você saiu. E eles vão caminhar com as próprias pernas. E outra, você está com 28 anos. Eu acredito que você também tem ambições. Você quer um carro mais legal, você quer uma casa mais legal, você quer fazer viagens e por aí vai. Isso tudo requer o quê? Dinheiro, tá? Vai chegar um momento que, além de seus filhos estarem saindo de casa, você vai conquistar o que você deseja. Qual que é a meta? É conquistar nossos bens. E aí o seu custo de vida cai e lá na frente ele estabiliza. Ou seja, uma hora você vai conseguir manter o seu padrão custando menos. Tá? Tá fazendo sentido? Faz. Isso aqui é o seu futuro. Só que vamos pensar o seguinte, quando que isso tende a acontecer? Geralmente, a gente chama de terceira fase da vida. Pode ser daqui 20, pode ser daqui 30, pode ser daqui 40, não tem data certa. Fato é que a gente espera que a gente percorra esse cenário e lá na frente, quando você estiver na casa dos 60 ou 50, depende de quanto você quer desacelerar. Na terceira fase estável. Então a gente vai voltar para quê? Hoje, se o trabalhar ele para de ter renda, Mohamed, está travando, eu não estou te ouvindo. vamos lá. Voltar aqui. Se você para de ter renda, Tá travando ainda. ainda, como é que tá? E agora, voltaram a me escutar? Agora eu voltou a te escutar. Sim. Eu vou ficar sem vídeo mesmo. Isso aqui a gente está falando do seu futuro para o presente, tá, Everton? Ok. Hoje, se você para de trabalhar, você para de ter renda? Para. Perfeito.
Por quê, Everton? Hoje a gente está na nossa fase produtiva. Acontece comigo, acontece com minha esposa, acontece com você, porque quanto mais a gente trabalha, mais renda a gente tem condição de fazer. E fazendo renda, a gente consegue fazer nossas reservas financeiras, a gente adquire nosso patrimônio e a gente mantém um padrão de vida. É só fazer um parênteses aqui, tá meio feio o desenho, porque eu estou tendo que apoiar o iPad, viu? Então, por isso que está meio garranchado, mas geralmente sai mais bonitinho. Então, o que eu quero te mostrar, Everton? Que hoje a gente está na fase mais importante da nossa vida. A gente está plantando para alcançar a terceira idade financeiramente estável. Concorda? Concordo. Perfeito. Hoje você está aqui tendo uma reunião comigo, amanhã, quarta-feira, você sabe os clientes que você vai atender, quinta-feira é feriado, então na sexta você volta a trabalhar e por aí vai. A gente tem uma rotina, né? O negócio é, se dependesse só da gente, a vida ia ser uma maravilha. Só que, infelizmente, Everton, a gente está sujeito ao quê? Imprevistos. E quando eu falo imprevistos, o que passa na sua cabeça que pode bagunçar esse cenário de perfeição? Acredito que a capacidade produtiva, a perda dessa capacidade produtiva, né, de produzir renda. Alguma coisa a mais? Não tem certo e errado, não. Isso é só para eu te escutar mesmo. Acredito que seja isso. Perfeito. A única coisa que passa na minha cabeça que a gente pode perder a nossa capacidade produtiva, não sei se você concorda, é nossa saúde. Né? E eu concordo com você, assim, 101% de que a nossa saúde é o fator primordial que nos permite correr atrás. Não adianta eu te ligar aí e falar, Everton, tem 100 clientes para você atender hoje. E você virar para mim, eu não tenho saúde para sair de casa e atender essa turma. E se alguma coisa acontece com a nossa saúde, o que sobe na hora? O nosso custo de vida. Você dirige? Sim. Perfeito. Se seu carro estraga, você leva no mecânico. Nossa saúde é a mesma coisa. Se alguma coisa estraga na nossa saúde, a gente vai no médico. Você tem plano de saúde? Não por opção. Perfeito. Se você tivesse, eu ia falar que o plano de saúde ele ia arcar somente com as despesas hospitalares. Mas e um tratamento, e um remédio, e alguma coisa nesse sentido para você se restabelecer? Tudo vai sair do seu bolso. Em contrapartida, se você fica impossibilitado de trabalhar, Everton, o que acontece com sua fonte de renda? Diminui. Ela cai. Porque a gente está na linha de frente. Se eu não fizer essa reunião com o Everton, eu não vou receber. Se eu ficar simplesmente sem trabalhar 1, 2, 3 meses, eu não vou receber. Então, a partir do momento que acontece alguma coisa com a nossa saúde, a primeira coisa que cai é a nossa fonte de renda. E isso aqui que eu estou te falando não é achismo, não. São exemplos. A gente vive baseado em exemplos. Eu tenho um amigão meu que estudou comigo no Direito. Era uma terça-feira. Você já esteve em Belo Horizonte? Já. Tá. Nossa Senhora do Carmo, você conhece? Sim. Perfeito. Ele estava voltando para casa. Era uma terça-feira, umas 8 horas da noite. Uma moça tentou suicidar. Pulou na frente do carro dele. Ele assustou, perdeu o controle e bateu numa árvore. Ele teve traumatismo craniano. Ele ficou 60 dias no CTI e saiu numa cadeira de rodas. O que aconteceu com a vida dele? Ele precisou de 2 enfermeiras, uma de manhã, uma de tarde. Cada uma, não sei se você tem noção, custa em torno de 150 a 200 reais. Isso elevou o custo de vida dele extra 10 a 12 mil reais por mês. A família não tinha condição, muito menos financeira e de tempo para parar de trabalhar para dar um suporte para ele. O que aconteceu com a fonte de renda dele? Assim como você, ele é autônomo, ele é advogado. Se ele não trabalha, ele não recebe. O padrão de vida do meu amigo foi por água abaixo. Isso é um exemplo, Everton.
Se você me pedir 10 exemplos, eu te dou 10 exemplos. Só que eu quero te escutar. Você conhece alguém que já perdeu a capacidade produtiva, seja por um acidente, seja por alguma doença, um câncer, AVC, infarto, alguma coisa nesse sentido? Não, eu só conheço um colega meu, exemplo meu recente, ele infelizmente veio a óbito por conta de uma complicação do Covid, né? Deixou a família em maus lençóis. Então, você tem noção da barra que ele deixou para a turma carregar, né? Sim. Everton, qual que é o meu trabalho? Apesar de ser um assunto delicado, o meu trabalho é te chamar para uma reflexão. Deus me livre e guarde. Mas e se acontecesse alguma coisa nesse sentido com você? Você passa de um gerador de renda para um gerador de despesa. Como é que fica a sua vida financeira, da Jéssica, do Theo e do Eduardo? Muito complicado. Muito complicado mesmo. É claro para você que se a gente perder a nossa fase produtiva, a primeira coisa que acaba é a nossa fonte de renda? Sim, perfeitamente E aí a claro. gente vai ter... Oi? Perfeitamente claro. E a gente vai ter que buscar suporte. Primeiro a gente vai nas nossas reservas, que é o primeiro lugar que a gente vai buscar ajuda. Você sabe o tanto que você trabalha, você sabe o tanto que é difícil juntar dinheiro. Simplesmente pode quê? Acabar. Depois a gente vai no nosso patrimônio. Você sabe que vender uma casa, vender um carro por oportunidade é bem diferente que por necessidade. Eu não sei se você conhece um pouquinho da história do Reinaldo Gianecchini. Ele, numa entrevista, ele falou que ele abriu mão de 1/3 do patrimônio dele no tratamento do câncer. Quantos milhões ele não gastou para dar a volta por cima? E lembra que eu te falei que a gente está na fase mais importante da vida? Que a gente quer alcançar uma terceira idade financeiramente bem? Sim. Seus pais são vivos? Sim, são. Você acha justo trazer nossos pais que estão aqui na terceira idade de volta para cá para dar conta do nosso recado? Não. E aí eu te pergunto, depois que você perdeu isso tudo, Everton, você tem algum plano B? Não, não tem. Então é aí que você vai entrar a MetLife na sua vida. A MetLife vai ser o seu plano B. Ela vai proteger a fase mais importante, que é a fase produtiva, e ela vai proteger o seu patrimônio. Como que ela faz o trabalho dela? Quando eu te pergunto seguro de vida, o que passa na sua cabeça? O que você imagina que seja? Quando eu falecer, acabar deixando dinheiro para os herdeiros, né? Perfeito. Você trouxe para mim o que 99% das pessoas trazem. No caso de uma ausência, você vai deixar um dinheiro para os seus herdeiros. Isso também faz parte do nosso planejamento. Mas você vai perceber que o nosso planejamento é um planejamento em vida, tá? No caso de uma ausência prematura, você vai deixar um suporte para a Jéssica, para o Eduardo e para o Theo. Para quê? Liberar inventário, garantir a escolarização dos meninos e por aí vai. Só que o mais importante, protegendo a sua fase produtiva atual, é, no caso de uma doença grave, que te afasta do trabalho, e no caso de um acidente que te impede de trabalhar, você vai ter uma liquidez imediata para quê? Buscar a melhor referência no assunto, buscar um tratamento na China que seja, adaptar um carro, adaptar um apartamento. O que a MetLife quer? Ela quer te dar a condição de reerguer a cabeça e continuar a caminhada. Só que, se Deus quiser, Everton, um seguro, ele é por segurança. Nada disso acontecendo, lá na frente, se você quiser, você está formando uma reserva financeira justamente para auxiliar a sua aposentadoria. Então, é um seguro de vida em vida com a possibilidade de um resgate financeiro. Conseguiu entender? Consegui. Agora eu vou te fazer uma pergunta e seja muito sincero, para a gente não perder tempo. Isso faz sentido para você? Faz. Perfeito. Então, agora eu vou te conhecer melhor, eu vou pegar uns dados para eu ter condição de montar um planejamento exatamente à medida da sua necessidade. Ok? Ok. Acabou, galera. É isso aí.
Boa. Muito boa, por sinal.